Olá, gente, beleza? Eu sou o professor Tiago Bruno, sou professor da Contabilidade Avançada 1, e nessa aula a gente vai falar sobre mensuração e avaliação do estoque do CPC 16. Vocês viram ao longo da última semana as bases para a mensuração, e a partir de agora a gente vai começar a falar da utilização dessas bases em cada elemento das nossas demonstrações contábeis. Primeiramente, a gente vai falar o que é mensuração novamente, né? Mensuração é aquele processo que a gente determina os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações devem ser reconhecidos e apresentados. Temos os elementos patrimoniais, por exemplo, prédios, veículos, maquinários, esses elementos, desculpa, a gente precisa colocá-lo em valor monetário para que ele seja reconhecido e apresentado na demonstração. Então, esse é o processo que a gente vai falar ao longo dessa nossa disciplina. Nessa aula específica, a gente vai falar sobre o estoque, né? Como esse elemento da demonstração, ele pode ser determinado em montante monetário para ser apresentado no balanço patrimonial. Segundo o CPC, o estoque ele é mantido para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Então aqui a gente percebe, né, como esse estoque ele pode ser tratado tanto numa visão voltada à indústria, numa visão voltada à prestação de serviço, como também numa visão voltada à revenda. Temos o estoque, né? Estoque com produtos acabados ou em processo de produção, matéria-primas e materiais, embalagens, material de consumo. Como também a gente tem o estoque está pronto para revenda, tanto como um terreno, alguns imóveis, né? Também temos a compra de mercadorias para revenda. Falado disso, né, falado sobre o estoque, como o CPC trata da necessidade de se mensurar para colocar esses valores monetários, né, desses elementos no balanço patrimonial, a gente sabe o seguinte, que existem duas bases de mensuração que a gente utiliza para mensurar, para medir o estoque, para que ele dê um valor patrimonial que a gente possa reconhecer e apresentar no balanço patrimonial. Essa base ou essas bases de mensuração é a de custo e a valor realizável líquido. Das duas, o menor, certo? A gente agora vai falar primeiramente da de custos e depois a gente vai falar do valor realizável líquido. O valor de estoque, o valor de custo do estoque, ele é formado por três: pelo custo de aquisição, pelo custo de transformação e outros custos, né? Esses outros custos é o que é necessário para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, a gente sabe que existe esses três custos que formam o valor de custo do estoque. O custo de aquisição, ele é conseguido de acordo com esse cálculo aqui. O preço de compra, digamos, preço de compra de um produto, né, que a gente vai revender, mais imposto de importação, mais imposto, desculpa, tributos não recuperáveis, mais o custo de transporte,
a gente percebe uma certa insegurança, seguro, né? Manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, mais materiais e serviços, menos descontos que a gente conseguir e abatimentos que a gente conseguir. Esse cálculo aqui, a gente forma o custo de aquisição. No custo de transformação, ele é formado pelos custos diretos e custos indiretos. Custos diretos, mão de obra direta, custos indiretos, depreciação e manutenção da máquina e custo da gestão da fábrica. Além do custo de aquisição, do custo de transformação, né, a gente tem a outra figura que é de outros custos que a gente vai falar mais para frente. Mas primeiramente agora a gente vai falar sobre uma particularidade do custo de transformação. Esse custo de transformação, por envolver máquina e mão de obra, ele pode ter a seguinte condição dentro da empresa. Olha, a gente tem a empresa aqui, né, mas a nossa empresa ela não produz só um produto. Né? A gente produz outros produtos até de forma simultânea. Né? A gente produz um conjunto de produtos ou também outros subprodutos, né? Ah, então vocês têm mais de um produto? Sim. Então, vocês devem atribuir, né, uma base racional e consistente para dizer o seguinte: olha, X tempo da máquina pertence a tal produto, né? Então ele vai ter um custo maior, já que ele utiliza mais a máquina. Tal produto aqui utiliza mais energia, entende? Então, é, quando a empresa ela utiliza, desculpa, quando ela produz mais de um produto, então ela vai ter que fazer esse critério de rateio desse custo de produção. Agora sabemos que dentro do custo do estoque, a gente tem o custo de aquisição, custo de transformação e outros custos. Esses três formam o custo do estoque. Outros custos não são custos de aquisição e nem de transformação. São gastos gerais que não sejam de produção, são custos de desenho de produtos para clientes específicos, como o próprio CPC ele traz como exemplo. E ele fala o seguinte: deve ser incluído nos custos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e na condição atual. Não devem ser incluídos no custo dos estoques e sim reconhecido como despesa o valor anormal do desperdício, gasto com armazenamento. Eu botei esse asterisco pela seguinte condição: se for necessário armazenar entre uma etapa e outra, ele deve ser reconhecido como outros custos, tá? Despesa administrativa, despesa com comercialização, deve ser reconhecida como despesa do período, assim como o valor anormal de desperdício. Então, gente, a gente viu a formação do valor de custo do estoque, que é formado pelo custo de aquisição, custo de transformação e outros custos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para clarificar mais o nosso entendimento. Trouxe a confeitaria Marcelino Pires, né? Ela produz bolos, e ela é uma sociedade empresária e é mensurado pelo custo de aquisição, bem como custo de transformação. Para que a gente possa fazer o bolo lá na nossa confeitaria Marcelino Pires, a gente precisa primeiramente compra de matéria-prima, né? Se a gente compra em grande quantidade, a gente faz uma negociação, né? A gente termina por negociar e a gente pode conseguir abatimentos. Abatimentos tanto no valor dos produtos, como também no valor do frete, né? Como a gente compra muita mercadorias, tanto de leite como de fermento, de ovos, né? Então a gente terminou por pagar o seguro, certo? Dessa compra. Então aqui a gente viu um exemplo da compra do custo de aquisição, né? A gente comprou matéria-primas, então a gente viu lá preço de compra, certamente tem tributos não recuperáveis, a gente falou do transporte, falamos do seguro e falamos dos abatimentos. Então aqui é a primeira etapa, ou seja, o custo de aquisição do estoque. Após comprar essa matéria-prima,
a gente agora vai fazer o bolo ou os bolos, né? E aí, para que a gente faça esse bolo, a gente pega essa matéria-prima, ou seja, o profissional, a mão de obra, juntamente com os seus salários, encargos sociais que a empresa ela paga, né? E juntamente com os custos indiretos, né? Que é formado pela máquina, pela energia, esse custo de transformação, que seria a mão de obra e os custos indiretos, eles pegam essa matéria-prima e trabalham, né? Produto e transformação, e entregam o produto, ou seja, o bolo. A mão de obra direta, juntamente com custos indiretos, pegam essa matéria-prima e transformam no produto final, né? Então, aí a gente viu o exemplo do custo de transformação. Pegamos o custo de aquisição, somamos com quem? Com a mão de obra e os custos indiretos para que esse bolo ele pudesse ser feito. Então, aqui está o custo de transformação, custo direto, mão de obra direta e custos indiretos, depreciação, manutenção e custo da gestão da fábrica. O CPC ele traz o seguinte, que custo fixo, né? Isso aqui a gente já viu certamente na disciplina de contabilidade de custos. Custo fixo permanece constantes, né? E aqui eu trouxe a máquina, no caso, que seria o fogão, né? O seu custo permanece constante, independente da produção, se produz 2 bolos ou 100 bolos, não muda a depreciação dessa máquina, e trouxe o custo variável, no nosso caso aqui o volume da produção, ou seja, o leite ele varia de acordo com o volume da produção. O CPC traz o seguinte, o custo de transformação, que a gente viu aqui, mão de obra, máquina e energia elétrica, o custo de transformação, olha ele aqui de novo, custo direto mais custos indiretos, eles podem ser, esse custo deve ser rateado, em conta se tiver mais produtos que são feitos, mais bolos que são feitos, e se são feitos mais bolos, ele deve ser rateado esse custo. E aí a gente deve aplicar critérios de rateio, base racional e consistente. Um dos exemplos de base racional seria pelo número de receita, quem vende mais, por exemplo, ou também quem necessita de mais tempo. Falado disso, a gente falou sobre o custo do estoque, e agora a gente vai falar sobre o valor realizável líquido. O valor realizável líquido, ele traz o seguinte, o custo dos estoques pode não ser recuperável se estes estoques estiverem danificados ou estiverem obsoletos, total ou parcial. Nesse sentido, reduzir o valor de estoque, reduzir o valor de custo de estoque para o valor realizável líquido é consistente, porque os estoques não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com sua venda ou uso. Pessoal, essa base de mensuração, ela reconhece o seguinte, olha, se esse estoque ele está danificado, a gente não pode reconhecer e apresentar lá no nosso balanço por um valor que esse estoque não representa mais. Tá? Então, a gente deve reduzir o seu valor, para que essa informação seja consistente. Exemplos: estoque danificados, obsoletos, preço de venda diminuído, Vamos falar sobre notebooks, A gente tem notebooks na praça, produzimos notebook na praça, Está à disposição, só que pelo lançamento de um outro notebook, esse ficou obsoleto. Então, será que vale a pena hoje a gente mensurar esse estoque pelo preço de custo? O nosso bolo, que a gente está fazendo lá do início, ele chegou próximo do seu vencimento, Será que vale a pena permanecer com esse mesmo preço para ver se ele sai mais rápido, Então, os estoques não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera
que sejam realizadas com a sua venda ou uso. E aqui está a fórmula da base de mensuração valor realizável líquido. Preço de venda menos custos estimados de conclusão e menos gastos para vender. Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido item a item. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar. Em cada período subsequente, deve-se realizar uma nova avaliação do valor realizável líquido dos estoques. Então, a gente viu falar sobre custos, né? A gente fez o levantamento de custo até da confeitaria e o valor realizável líquido. Quando a gente for mensurar o estoque, a gente deve ponderar esses dois aqui, né? A gente vai medir o nosso estoque pelo custo ou o valor realizável líquido. Dos dois, a gente vai utilizar o menor. Olhem só esse exemplo aqui. A empresa MM possui em 31 de dezembro os seguintes produtos: produto A, produto B, produto C e produto D. O produto A, ele tem custo 1.000 e o valor realizável líquido 1.050. O produto B, custo 2.000, valor realizável líquido 1.970. Produto C, custo 3.000, valor realizável líquido 3.400. E o produto D, custo 4.000, valor realizável líquido 3.920. Considerando esse critério do CPC 16, vocês devem analisar aqueles dois valores lá e dizer qual dos dois é o mais consistente para ser reconhecido e apresentado no balanço da empresa, MM no caso, né? Então vamos lá. Produto A, custo 1.000, o valor realizável líquido 1.050. Dos dois, o menor, então a gente utiliza o de custo. Produto B, custo 2.000, o valor realizável líquido 1.970. Então, a empresa MM vai utilizar dos dois o menor, então o valor realizável líquido é o menor. Produto C, custo 3.000, valor realizável líquido 3.400. Então, vamos utilizar o valor de custo, que é o menor. E o produto D, custo 4.000, valor realizável líquido 3.920. Então, a empresa MM vai utilizar o valor 3.920. Agora aqui, produtos acabados, né? A empresa ABC possuía em 31 de dezembro os seguintes produtos: ABC. Quantidade de cada um, né? E o custo unitário, né? Ou seja, o custo para produzir esses produtos. Custo unitário 5 do produto A, do produto B 10 e do produto C 1. O preço de venda 7 para o produto A, para o produto B 12 e para o produto C 2. Para que os produtos estejam em condições de serem vendidos, devem ser ocorridos os seguintes gastos, né? E aqui tem os gastos: embalagem, entregas, comissões, despesas bancárias para cada produto, né? Então, a gente vai fazer o exemplo de levantamento do valor realizável líquido para o produto A, tá? E depois vocês fazem do B e do C. Se ou qualquer coisa a gente faz aqui, vou fazer logo então, beleza? Então, vamos lá. Produto A, vamos fazer o levantamento desse valor, desses gastos aqui. Vamos lá. Embalagem do produto A, 35 centavos, mais 30 centavos, mais 60 centavos de comissão e mais 0,5 de despesa bancária. Então, dá R$ 1,75. O valor de venda é R$ 7. Então, a gente vai pegar o 7 e diminuir pelo 1,75. Então, o valor é R$ 5,25.
Dos dois, o menor, do custo ou o valor realizável líquido. O valor realizável líquido deu 5,25. O custo do produto A deu 5. Então, dos dois, o menor, utiliza o valor do custo, que é de R$ 5. Produto B, o custo dele é R$ 10, o preço de venda é 12. Vamos calcular os gastos aqui. 30 centavos da embalagem, mais 30 centavos da entrega, mais 90 da comissão e mais R$ 1,10 da despesa bancária, R$ 2,60. R$ 12 menos 2,60, 9,40. Então, ao reconhecer no balanço da empresa ABC, deve-se utilizar o valor realizável líquido que deu 9,40. Produto C, custo unitário R$ 1, preço de venda R$ 2. Então, 4 centavos mais 4 centavos mais 17 centavos mais 15 centavos deu 40 centavos, né? É isso mesmo? Acredito que sim. Vamos lá, R$ 2 menos 40 centavos, 1,60, né? Então, se o custo unitário está R$ 1 e o valor realizável deu 1,60, então deve-se utilizar o valor realizável. Por que, Tiago, o valor realizável? Porque, como a gente viu, a gente vai utilizar dos dois o menor, custo ou valor realizável, dos dois valores que a gente encontrar, o menor. Valeu? Então, eu fico à disposição de vocês. Vocês, por gentileza, leiam o material. Em dúvida, podendo ser nosso horário de aula ou não, em que você esteja disponível, você pode entrar em contato, que a gente marca um encontro pelo Meet, ou por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Fique à vontade e eu estou à disposição de vocês. Valeu, um grande abraço e até mais.